O erro pode existir de diversas formas, é inevitável, e existe um equilíbrio entre dois tipos de erro. Quando a gente prepara nosso ambiente para acertar sobre um aspecto, a gente costuma errar sobre outro. É isso que nós vamos ver agora. Nós vamos estudar agora o equilíbrio, viés, variância e como é que isso pode afetar o nosso classificador. Vamos lá. Então, conforme falamos, nosso assunto agora é estudar o equilíbrio entre viés e variância. Esse termo viés, vocês já podem ter muitos visto ele por aí. Esse termo viés, em inglês, é o termo bias, né? Então, esse termo é muito utilizado em bias versus variância, né? Então, é isso que nós vamos ver agora. O que é isso de fato? Então, imagine que você tenha um classificador, aliás, um conjunto de treinamento, um conjunto de dados, e você montou vários modelos a respeito desse conjunto de treinamento, esse conjunto de dados. Então, imagine que você tentou fazer várias regressões, selecionando alguns elementos desse conjunto de dados. E as suas retas de regressão são exatamente essas daqui que você pode ver aqui fininhas. Essa aqui, verde, foi uma delas. Essa aqui foi outra. Essa aqui foi outra e essa aqui foi outra. Então você tem aqui o seu conjunto de dados, gerou alguns modelos. Essas estrelinhas azuis que você está vendo aqui, né, são exatamente os seus dados reais. Então o seu dado real tinha um ponto aqui, tinha esse ponto aqui, tinha esse ponto aqui. E você, a partir desses dados reais, tinha também um ponto aqui no meio, né? E a partir desses dados reais, você traçou esses modelos. E esses modelos, obviamente, não são perfeitos. Eles têm alguns erros. Então, que tipo de erro? Como é que você pode medir esses erros? A primeira forma que você pode fazer para medir o erro é exatamente o erro em relação o erro médio dos seus modelos em relação o erro da média dos seus modelos em relação ao objeto original. Então, a diferença entre o y real e a média dos seus modelos nos dá um erro chamado erro de viés. Então é aqui que nós temos nosso erro de viés. Então, nada mais simples que você consegue aqui vários pontos. Esses pontos que você está vendo aqui são os pontos que os seus modelos previram. Então, nesse x aqui, nesse x aqui, é difícil fazer uma reta aqui, mas nesse x aqui, os seus modelos previram essas estrelinhas aqui, esses valores. Todos esses valores estão distantes, errados em relação ao seu valor real. A distância entre a média deles e o seu valor real é o erro de viés. Bom, nesse ponto aqui, você tem uma média. A variabilidade dos seus erros em relação à sua média é o erro de variância. Então, as pessoas sofrem para entender esses conceitos, mas eles são muito simples. Então, o termo variância vem da estatística, né, e representa a variabilidade, a dispersão do seu modelo. Como é que o seu modelo se dispersa em relação a um ponto central, a uma tendência central. E o erro de viés é o erro que a sua média dá em relação ao conjunto original. Então a gente diz que corrigir o erro de viés significa aproximar a média dos seus pontos, do valor real, original. Corrigir os erros de variância significa diminuir a variabilidade dos seus testes, né? Então, se você consegue corrigir. Então, em muitos casos, corrigir um erro significa muitas vezes aumentar os outros. Então, às vezes você consegue levantar, quando você aproxima
o seu regressor, o seu classificador, o seu elemento preditor, o seu preditor do ponto final faz com que ele se aproxime, isso acontece muitas vezes aumentando a complexidade do modelo. E às vezes isso acarreta um aumento da variância. Vamos ver aqui mais alguma coisa, mais alguma informação. Então é isso aqui que acontece, mais ou menos. A sua reta original, ela dificilmente se ajustará a todos os modelos, né, a todos os dados, digamos assim, a todos os dados originais. Então, quando ela passa aqui, não é possível passar uma reta tocando exatamente todos esses pontos. Então, você teria que aumentar a complexidade do seu modelo. Então, a palavra-chave aqui é complexidade. Você tem que aumentar a complexidade do seu modelo para que ele passe por todo mundo. Então, por exemplo, a reta seria um modelo muito simples. Mas você pode, passando esse ponto aqui, essa função aqui, você pode colocar um modelo um pouco mais complexo que já não é uma reta. E se você aumentar ainda mais a complexidade do modelo passando essa outra curva aqui, esse polinômio, o que vai acontecer? Vai acontecer que você aumentou a complexidade do modelo e aí você diminuiu o erro em relação ao seu ponto original. Digamos que corrigiu o seu erro introduzindo uma tendência no seu sistema, uma complexidade a mais no seu sistema. Acontece que os pontos eventuais que estejam fora, os pontos eventuais que estejam no seu conjunto de teste, que não foram usados para treinamento, então imagine que você tem um conjunto de teste. Então, se você aumentar a complexidade do modelo, o seu risco é que a variabilidade dos seus erros seja cada vez maior. Então, você vai ter uma variabilidade em relação aos pontos originais muito grandes em cima do seu conjunto de teste. Então, corrigir a tendência significa muitas vezes introduzir uma grande erros futuros no seu conjunto de teste. Então, vamos ver como é que isso acontece. Então, o que acontece é o seguinte. Quando você faz se você tem o seu conjunto de treinamento, então você pegou aqui os seus pontos x e y, A e B, C e D, e você montou um modelo baseado no seu conjunto de treinamento, o seu modelo fica bastante adaptado ao conjunto de treinamento. Se você aplicar uma previsão sobre o próprio conjunto de treinamento, você vai encontrar os erros cada vez menores à medida que você aumenta a complexidade do seu modelo. Então, aumentar a complexidade do modelo significa diminuir o seu erro de treinamento. Então, o seu erro de treinamento ele cresce segundo essa curvazinha azul aqui. Então, você aumentando a complexidade do modelo, o seu erro de treinamento, agora existem os conjuntos fora do conjunto de treinamento, que normalmente são chamados de conjuntos de teste, ou de validação, teste ou validação, né? Ou separadamente, às vezes você tem conjunto de teste, conjunto de validação, conjuntos, uma coisa só junto, então depende da estratégia que você usou para validar o seu sistema. Então, os conjuntos de teste, que não fizeram parte do treinamento, eles tendem à medida que você aumenta a complexidade, ele realmente diminui o erro em um certo ponto, então você tem aqui essa curva verde. Mas existe um momento em que ele começa a subir de novo por conta do não acerto do seu sistema em relação aos pontos fora do conjunto de treinamento. A gente diz que o seu sistema ele para de generalizar. Então a generalização foi comprometida. A generalização é comprometida pelo excesso de preocupação em ajustar os dados ao conjunto de treinamento. Então com isso você continua diminuindo o erro de treinamento, mas aí o erro de validação ele aumenta. E aí você tem duas regiões nesse gráfico. A primeira região, que é chamada de região de alto viés, onde você tem erros altos tanto para treinamento quanto para teste. Uma região de alta variância, onde você tem erros baixos para treinamento e erros altos para validação. Então essa é a região de alto viés e essa é a região de alta variância. Então, criando um regressor ou um classificador, você tem que se preocupar com isso aqui. Vai haver um momento em que você tem que parar. Esse momento é quando você atingir esse ponto ótimo. Nós dizemos que quando você está nessa faixa aqui, o seu modelo está underfitting, ou seja, ele está subajustado. Ele não está ajustado o suficiente para dar a melhor resposta. Então ele está na região de underfitting. Underfitting quer dizer, ele não está bom ainda, não é o suficiente, ele pode melhorar. Quando ele está na região de alta variância, a gente diz que ele está overfitting. Ele está superajustado. Superajustado ou
superadaptado. Então existe o under, subajustado, e existe o over, sobreajustado. Então, underfitting, overfitting para subajustamento ou para sobreajustamento. Então, em ambos os casos não são desejáveis, significa que ambos os casos possuem problemas que precisam ser evitados. Bom, mas como é que a gente mede isso, né? Então vamos entrar aqui um pouquinho de matemática sobre o assunto, para a gente não ficar muito estúpido na hora de tentar entender como é que a coisa acontece. Nós conhecemos a fórmula do valor esperado, que é basicamente P de x, probabilidade de algum evento, vezes o valor x propriamente dito. Agora, o valor do evento propriamente dito. Normalmente isso aqui é uma maneira bela para se referir a uma média aritmética, porque ela é exatamente a média aritmética quando você tem uma distribuição uniforme de probabilidade. Então, via de regra, esse valor esperado se refere realmente a uma média. Então é isso aí, bom, a gente precisa desse conceito para poder entender o que vem aqui pela frente. Então vamos a alguns conceitos aqui. Primeira coisa, vamos ver quais são as propriedades dessa coisa que nós chamamos de valor esperado. Então sejam A, B e C quaisquer constantes, e x e y duas variáveis. Um valor esperado de uma constante é a própria constante. Então isso aqui é propriedade número 1. Propriedade número 2. O valor esperado de uma constante mais uma variável, ou seja, os valores esperados em geral são aplicados às variáveis aleatórias, é a constante mais o valor esperado da variável. O valor esperado de uma constante vezes a variável é a constante vezes o valor esperado da variável. O valor esperado da soma de uma constante mais outra constante vezes a variável é A mais B é x. Então aqui são as várias propriedades do valor esperado, e aí a gente não vai repetir o curso de estatística para que você entenda todas as propriedades, porque são muitas. Então, fica aqui um limite. Uma coisa bem interessante é que o valor esperado do valor esperado de alguma coisa, o valor esperado do valor esperado de alguma coisa, é o próprio valor esperado dessa alguma coisa. Está aqui embaixo essa última expressão aqui. Com isso a gente pode seguir em frente. Bom, nós vimos que o erro de viés seria o erro médio obtido sobre os conjuntos de treinamento. Então o viés, né, aqui a palavrinha, seria o valor esperado de y menos o y. Né? Sendo que a gente vai sempre usar aqui o y chapeuzinho para se referir a alguma coisa prevista, uma previsão. Né? Então os nossos valores previstos esperados, o valor previsto esperado menos o valor real, é o nosso erro de viés. A variância, então, lá vem no mesmo conceito da estatística, seria o desvio médio quadrado em relação à sua média. Então, o que seria, como é que a gente colocaria isso, como é que a gente expressaria isso matematicamente? Então, seria o valor esperado da previsão quadrada menos o valor esperado ao quadrado. Então, seria o valor esperado do quadrado do valor previsto menos o valor esperado ao quadrado do valor previsto. Então, seria essa fórmula aqui, se você desenvolver ela, nós não vamos perder muito tempo com ela, mas se você desenvolver ela, você vai ter aquelas fórmulas que você está acostumado a ver nos cursos básicos de estatística e variância. Ela pode ser escrita de outra forma também. É o valor esperado do valor esperado de y menos o valor previsto ao quadrado. Então, essas aqui são duas formas de escrever também a questão da variância. Bom, então, qual é o valor do erro quadrático médio? Então, existe um termo muito usado em estatística, né, que é chamado de Mean Square Error, MSE, ou valor erro quadrático médio. Então, o erro quadrático médio, erro com é médio, né, então é a esperança do erro quadrático, né, o valor esperado do erro quadrático. Qual é o valor esperado do erro quadrático? É o MSE, que é o quê? É o valor esperado do y real menos o y previsto ao quadrado. Isso aqui não importa a origem dos termos, tanto faz um na frente quanto atrás, quando eleva ao quadrado vai dar tudo a mesma coisa. Bom, o valor do y menos y chapéu ao quadrado é a mesma coisa de y menos a esperança de y chapéu mais a esperança de y chapéu menos y
ao quadrado. Observe que eu peguei esse termo aqui e introduzi no meio deles dois termos iguais, um com sinal negativo e outro com sinal positivo. Com isso aqui, a gente não alterou em nada. Subtraiu de alguma coisa, isso é ao mesmo tempo que somou da mesma coisa. Então isso aí não altera em nada o nosso... Bom, então tendo aqui o y menos... Temos aqui o y menos y mais y menos y ao quadrado. Mesma coisa, não mudou nada. Nós pegamos agora e separamos em dois termos. O y menos a esperança do y chapéu e a esperança do y chapéu menos o y chapéu ao quadrado. São os dois termos separados do primeiro. E aqui, como um quadrado de a e b, a mais b ao quadrado, fica o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, também outra fórmulazinha que nós já estamos super acostumados a trabalhar. E aí nós começamos a aplicar a esperança. A esperança disso aqui, isso aqui é exatamente a nossa fórmula do viés. O segundo termo vai dar exatamente a fórmula da variância, que é esse termo aqui. Esse termo aqui vai dar exatamente a fórmula da variância. O que sobrou ficou isso aqui. A esperança de 2 vezes y menos y chapéu, tal quadrado. Então até agora nós temos o quê? Dois componentes do nosso erro quadrático médio. É o componente de viés e o componente de variância. Continuando com aquele terceiro termo, a esperança de 2 vezes y menos a esperança de y chapéu vezes a esperança de y chapéu menos y dá 2 vezes a esperança de y menos y vezes a esperança de y menos y. Só que se você pegar o valor esperado do y menos o y, que são previstos aqui, você vai conseguir perceber que isso aqui vai para zero. Né? Ou seja, o valor médio do y menos o próprio y, o esperado de alguma coisa menos essa alguma coisa, né? É como se fosse o valor esperado de a menos a. Então nós temos aqui o valor esperado de a menos a. Mas o a aqui foi uma constante, não é uma variável. Então isso aqui dá próprio a menos a, que dá zero. Então nós temos aqui zero. Ora, então se esse segundo termo é zero, nós chegamos à conclusão de que o erro quadrático médio é composto do erro de viés ao quadrado mais o erro da variância. Então os classificadores possuem um erro que pode ser decomposto em erro de viés e erro de variância. E o erro de viés você corrige pela complexidade do modelo. Erro de variância você corrige introduzindo no modelo elementos que vão diminuir a variância. Então você tem que tentar trabalhar com essas duas coisas, corrigindo as duas até encontrar um ponto ótimo. Então quais são as soluções para os nossos erros? Para o underfitting, a solução é aumentar a complexidade do modelo. Para o overfitting, a solução é diminuir a adaptação. Uma coisa às vezes é contrária à outra. Então muitas vezes você está melhorando o modelo para ele acertar bem os pontos, e a outra você está reduzindo a capacidade do modelo de acertar bem o seu conjunto de treinamento. Essa segunda etapa é chamada também de regularização. Então você introduz dentro dos seus modelos uma coisa chamada regularização, que vai ajudar você a diminuir a questão do overfitting. Então vamos lá ao nosso caderno. Então nós temos aqui, vamos executar aqui rapidinho o nosso cálculo de viés e variância. Vamos aqui importar as bibliotecas de sempre. Vamos importar aqui o NumPy, nossa biblioteca Plotly para imprimir as coisas para a gente. E vamos usar também o sklearn, a função linear regression dele. A vantagem de a gente utilizar o sklearn é que a gente não vai precisar se preocupar aqui com taxa de aprendizagem, coisas que a gente viu, não vai ter aquele sofrimento todo. A gente não vai ter aquele sofrimento todo que a gente teve aqui na vez passada, preocupado com taxa de aprendizagem, número de interações. Então, como fazer uma regressão linear no sklearn é uma coisa muito simples. Você recebe, aqui a nossa função, você simplesmente recebe um conjunto de teste, um x de teste, conjunto x de teste, um conjunto x de treinamento
e um conjunto Y de treinamento. Então o que você faz? Você cria a matriz de uns, que a gente vai acrescentar no começo da nossa matriz, lembrando aquela história dos uns, para poder não perder o coeficiente linear. Então, nesse caso, vamos fazer coisa bem certinha, colocando matriz de uns. Depois a gente coloca isso tudo numa matriz formatadinha. Então, esse NP sobre C aqui, para a gente formatar nossa matriz, para deixar ela numa forma que a gente possa trabalhar, ou seja, a matriz com a primeira coluna de uns, a segunda coluna com x. Se for mais de uma dimensão, vai ser as várias colunas com os atributos que a gente colocou lá. A mesma coisa a gente faz com o x do teste, conjunto de teste, prepara, tudo mais, e chama a função simplesmente regressão linear, ajustando o x de treinamento e o y de treinamento. A seguir a gente pode prever também os resultados para o x de teste. Está aqui a função predict. Então, pronto. Aqui é a nossa forma super simples de fazer regressão linear usando a Scalene, né, com alguns pequenos comandinhos. Para plotar essa regressão, com a figura, então aqui é só coisas já conhecidas desse pacotinho aí do Plotly. Então eu tenho que dar para ele os x e os y, de cada uma das retas, né, seja para fazer os pontos, seja para fazer as retas, e mandar ele plotar. Então não tem também mistério. Aqui nós vamos carregar um dataset que existe na internet chamado pesos e alturas. Então o NumPy tem uma coisa muito legal, muito interessante, que ele pode ler um arquivo CSV e já transformar esse arquivo CSV numa matriz. Então aqui eu tenho guardado, gerado no Excel ou no sei lá que for, no CSV, e aí eu posso carregá-lo e gerar uma matriz NumPy diretamente do arquivo em disco. Então esse comandinho faz isso. Tenho que rodar aqui, obviamente. Tenho que importar as bibliotecas. Agora sim. Vamos ver o tamanho desse arquivo de pessoas. São uma matriz de 200 por 2. A gente poderia até dar uma olhadinha nela. Aqui, né? Está aqui a minha matriz. E essa matriz é uma matriz que tem pesos e alturas. Só como essa matriz está escondida na internet, são pesos e alturas de pessoas, esses pesos estão em libras e as alturas estão em polegadas. Então eu não encontrei já com os valores, mas quem quiser fazer pode só converter isso aqui para quilogramas e para centímetros. É só multiplicar por 0,454 para quilogramas e por 2,5 para transformar em centímetros. Bom, então isso aí é essa nossa base de dados de pessoas. Tá aqui como é que a gente transforma ela transformar em polegadas e em quilogramas. Então temos as alturas agora em polegadas, os pesos em quilogramas. Então vamos construir o nosso dataset. O nosso dataset vai ser construído de pesos, que eu calculei agora aqui, e alturas. Uma das grandes vantagens do NumPy é que a gente pode transpor as matrizes botando um tzinho na frente. Então a gente coloca um pequeno t na frente e a gente faz a transposição de uma coluna para uma linha inteira. Então isso aqui é uma linha inteira daquela coluna de pessoas, a linha inteira multiplicada por 2,54. O NumPy também multiplica esse valor escalar por todos os elementos da coluna da matriz. Então é um produto de um escalar por uma matriz. Então aqui nós estamos fazendo um produto de uma matriz por um escalar, uma matriz por um escalar. E vamos em frente. Então aqui criamos o dataset. Vamos criar aqui um x. Esse linspace aqui também é para criar um monte de x, começando com o menor dos pesos indo até o maior dos pesos. Então ele vai dividir aquilo lá em 300 pontos. E vai usar esse x como conjunto de teste, né, para gerar um y. E esse y vai ser plotado. Então aqui já está tudo junto aqui, né? Vamos esperar aqui, pronto, aqui o resultado. Então esse resultado aqui, todos esses pontos são os pontinhos que nós importamos, e aqui é a nossa reta de regressão. Então a gente não precisa mais ter tanto trabalho para implantar do zero o nosso algoritmo de gradiente descendente, porque os pacotes já têm isso para a gente.
E já fazem isso com 2, 3 comandos, a gente consegue fazer uma regressão linear. Bom, agora, como é que a gente calcula nossos erros de viés de variância? Vamos continuar em frente. Temos a nossa reta. Vamos misturar esse dataset. Esse dataset está aqui. Um monte de pesos e alturas. Mas existe a gente não sabe se ele está em algum tipo de ordem. Então vamos mudar qualquer tipo de ordem que ele porventura tenha. Através desse comandinho shuffle. Não? Então, shuffle aqui ele baldeia o dataset. Dá uma balançada lá. De forma que o dataset fique completamente aleatório, as linhas e as colunas. Né? Vamos só dar uma olhada como é que ficou esse dataset. Esse dataset aqui. Ah, não, pegar ele, está aqui já. Dataset, vou pegar os 10 primeiros elementos para ver se ele realmente está bagunçado aqui. Então ele tem aqui os valores todos. Não tem, ó, aqui é o 58, aí aqui tem o 52, está na frente. Não tem nenhum tipo de ordem agora. Se ele veio de algum lugar com um tipo de ordem, agora ele perdeu essa ordem completa. Bom, vamos em frente. Eu tenho o meu dataset. Meu dataset ele é composto de vários elementos. Vamos ver o tamanho dele. Vamos ver o tamanho desse dataset. 400 elementos, né? Então esse dataset tem 400 elementos. Bom, mas vamos pegar então, quebrar em duas partes. Primeira parte, eu vou pegar os 20 primeiros elementos que estão bagunçados. Então eu vou pegar os 20 primeiros é equivalente a pegar 20 elementos aleatórios, porque eles já estão unidos de forma em sequência aleatória. Então vamos pegar os 20 primeiros e vamos plotar aqui. Nós temos aqui então os 20 primeiros elementos do nosso dataset. Esses 20 primeiros elementos do nosso dataset, que a gente coloca dessa forma no NumPy para a gente pegar, nós vamos chamar de conjunto de teste. Então eu separei 20 elementos do meu dataset que tem lá 400 elementos, separei 20 linhas, né? Na realidade esses 400 são 2 linhas por 200 colunas. Então eu dividi esse dataset de 200 linhas, né? Na realidade 200 linhas. As 20 primeiras linhas eu guardei para o conjunto de teste. Agora o que sobrou, nós vamos daí por diante usar como conjunto de treinamento. Então eu vou pegar aqui 10 para frente, eu peguei até os 20, mas nada impede que eu não pegue alguns elementos. Então vamos pegar aqui do 20 para frente. Então até o 20 vai ser conjunto de teste. Do 20 para frente vai ser nosso conjunto de treinamento. Então nós temos separados aqui dois conjuntos, conjunto de teste e o conjunto de treinamento. Se a gente quiser dar uma olhada nele, a gente pode imprimir uma parte dele aqui só para visualizar. Então está aí o nosso conjunto, nosso dataset de treinamento. É uma matriz grande, né? Daí para frente. Bom, então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar desse conjunto de treinamento, esse volume total de elementos, e vou pegar 10 elementos quaisquer e colocar em conjuntos separados. Então eu vou dividir em 10 conjuntos de treinamentos diferentes. Então eu tenho aqui um loop, e eu tenho aqui uma lista de conjuntos de treinamentos. Então eu vou dentro desse loop, eu vou pegar vou pegar um item, 10 itens aleatórios desse conjunto de treinamento e vou colocar no meu conjunto de treinamento particular. Então eu vou ter um conjunto de treinamento contendo 10 conjuntos de treinamento separados. Como é que eu faço isso? Eu faço isso através do choice. Ele amostra, ele vai lá em cima do dataset de treinamento, ele vai pegar aleatoriamente um conjunto de 80 elementos. Né? Nós temos aqui, se nós tínhamos 200 e tiramos 20 para o teste, sobraram 180. Desses 180 nós vamos tirar 10 de 80, né? Separadamente. Alguns deles tirados aleatoriamente, e já estão em ordem aleatória, então nós vamos tirar aleatoriamente do conjunto. Então nós vamos criar 10 conjuntos de treinamento. Vamos lá executar isso aqui. Está aqui o nosso comprimento. A gente pode até dar uma olhada, né? Como é que ele está, os valores dele. E está aí os nossos conjuntos. Na verdade são várias matrizes. Ó. Então você tem a primeira matriz. Deixa eu subir aqui. Então essa primeira matriz aqui,
até o próximo valor do nome de array de novo, é o primeiro conjunto de treinamento. Daqui a pouco vai aparecer o segundo. Opa, passou. Até aqui o segundo. Até aqui o segundo. Até aqui é o primeiro. Aí aqui já começa o segundo. Né? E o terceiro e assim por diante. Então nós temos os 10 conjuntos de treinamento separados. Isso é necessário porque a gente já viu que a gente está procurando calcular a média, que é a média das previsões dos conjuntos de treinamento. Bom, agora nós criamos um monte de zeros aqui, que são os resultados. Então nós vamos criar uma matriz de zeros do mesmo tamanho do conjunto de treinamento. Nós vamos ter 10 matrizes, 10 linhas, cada linha para um conjunto de treinamento, onde essas linhas vão ter os resultados dos testes. Então nós vamos ter aqui, no mesmo tamanho do conjunto de treinamento, e nós vamos ter na largura, ou seja, o número de colunas vai ser o mesmo na largura do conjunto de testes. Por quê? Porque nós vamos aplicar o conjunto de testes ao modelo de treinamento que nós estamos fazendo e vamos gerar um resultado. E esses resultados vão ser guardados aqui. Então, para o primeiro conjunto de treinamento, nós vamos ter conjunto de testes, nós vamos ter esse resultado aqui. Para o segundo conjunto de testes, o segundo conjunto de treinamento, nós vamos ter esse resultado. Observe. O conjunto de testes será o mesmo para todos os conjuntos de treinamentos. Então, nós vamos aplicar esse mesmo conjunto de testes que nós já separamos lá em cima. Nós vamos aplicar para o conjunto de treinamento 0, conjunto de treinamento 1, conjunto de treinamento 2, conjunto de treinamento 3, conjunto de treinamento 4. Então, para cada conjunto de treinamento, nós aplicamos aquele conjunto de teste e guardamos os resultados numa linha dessas aqui. Então, é o primeiro resultado, aqui vai ser o segundo resultado, que por enquanto está 0. Aqui vai ser o terceiro resultado, aqui vai ser o quarto resultado, aqui vai ser o quinto resultado e assim por diante. Então, nós vamos ter 10 linhas, uma matriz com 10 linhas de resultados, e obviamente aqui vai ser 20 colunas, que é 3, 6, 9, 10, 20 colunas, que é o número de elementos do conjunto de teste. E por enquanto está tudo 0, mas nós vamos calcular aqui. Então nós vamos ter também aqui nosso conjunto de treinamento, vamos só executar aqui para ver rapidinho. Então nós temos aqui os resultados, 0, 0, 0, e está aqui o nosso conjunto de treinamento. Quando eu botei aqui, ó, TR índice T, esse 0, TR índice T na realidade é composto, vamos ver aqui que é composto. São duas linhas, né? A primeira linha é a primeira coluna transposta, segunda linha, a segunda coluna transposta. Na verdade, o TR é o X e o Y, né? Cada conjunto de treinamento vai ter seu X e seu Y, né? Então, nós vamos pegar o TR transposto, que é a nossa lista de elementos X, o nosso lista de X, que vai ser executado, vai ser usado para treinar o nosso conjunto. Então, vamos criar os resultados, calcular os resultados agora. Como é que é calcular os resultados? Aplicar a regressão linear, a função regressão linear, que nós já fizemos lá em cima, sobre o conjunto de teste, que vai ser o nosso X de teste, né, usando o treinamento X e o treinamento Y. E o Ravel aqui é para a gente colocar isso numa lista numa lista linear, né, sem ser uma matriz. Bom, então feito isso, nós temos os resultados guardados, podemos dar uma olhada nele aqui. Vamos cortar isso, atrapalhando. Aqui os resultados. Então a nossa matriz de resultados foi preenchida. Antes estava toda de 0, foi preenchida. Agora nós podemos calcular o erro quadrático médio. Para calcular o erro quadrático médio, eu apliquei ao longo do eixo x, né, aquela fórmula do x menos o conjunto de teste ao quadrado. A média do x menos o conjunto de teste ao quadrado. A média do x menos o conjunto de teste ao quadrado. Sendo que esse x aqui é o lambda que ele pegou da função que ele vai buscar no próprio conjunto de teste, né? Então ele vai fazer a somatória dos quadrados, das diferenças dos quadrados, dividir pelo total, que é basicamente isso que ele vai fazer, é o erro quadrático médio. Isso aqui é uma fórmula para aplicar o erro quadrático médio em cima do nosso conjunto de acertos. Então está aqui o nosso erro quadrático médio, 19,75. Tá? Bom, a partir daí nós podemos calcular também com nossos dados a média das previsões. A média das previsões, o NumPy já dá para a gente algumas funções muito úteis, como por exemplo a função min. Então eu vou calcular ao longo do eixo x, né, nas horizontais, eu vou calcular a média das previsões.
Então está aí a minha média das previsões. Vou ver aqui, vamos só dar o nosso conjunto de teste, sem problema. Então vamos ver a média do nosso viés ao quadrado. Então, está aí 19,45. Olha, 19,45 é a nossa média do viés ao quadrado. Vamos calcular a variância. A variância é a soma das médias menos os resultados ao quadrado. Então, calculamos a nossa variância. Agora vamos ver a variância mais a média. 19, então nós temos aqui o viés quadrado, 19,45. O viés quadrado mais a variância, 19,75. E o erro quadrático médio, 19,75. Então a nossa variância foi muito, muito pequena, né? Podemos até olhar aqui. Vamos olhar aqui a nossa variância. Foi muito, muito pequena. O nosso viés quadrado foi razoável, mas a soma dos dois deu exatamente o erro quadrático médio. O objetivo desse vídeo era mostrar que faz sentido dizer que o erro quadrático médio é a soma do viés quadrado mais a variância. Foi exatamente isso que nós obtivemos aqui. Então nós criamos vários conjuntos de treinamento, aplicamos, calculamos a média dos valores obtidos por ele, depois calculamos o desvio médio quadrático, depois nós calculamos o viés, depois nós calculamos a variância e descobrimos que o desvio médio quadrático é igual à soma do viés ao quadrado mais a variância. Então é isso aí que nós fizemos agora para demonstrar aquilo que nós tínhamos falado lá nos cálculos, nas teorias. Então, boa sorte. Vamos ficar por aqui, classificadores em seguida.